Item: SCP-001. Classe de objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção, de 23 de dezembro de 1971 a 2 de novembro de 2016, SCP-001 foi contido pela existência de SCP-2798. Com base na cessação de ontem de SCP-2798, as medidas de contenção de emergência estão em vigor até segunda ordem. Essas medidas incluem: esforços sustentados de contenção de fenômenos anômalos por qualquer meio necessário, com prioridade dada àqueles com maior probabilidade de causar perda elevada de vidas e ou danos graves à crença humana na racionalidade. Pesquisa sobre meios de trazer a sequência de eventos mostrados como possíveis no recém-documentado conjunto determinativo XZ, isolamento de quaisquer tentativas de comunicação, com funcionários da Fundação ou civis, originários de SCP-001. O pessoal deve monitorar este arquivo continuamente para quaisquer diretrizes futuras. Descrição: SCP-001 é uma entidade ou entidades sapientes capazes de iniciar e exercer controle sobre fenômenos anômalos na Terra e em todas as regiões do espaço observáveis até agora por métodos científicos modernos. SCP-001 é hostil e acredita-se ser motivado por um desejo de causar profunda angústia e sofrimento à humanidade em escala planetária. A metodologia do SCP-001 para alcançar esse objetivo parece incluir a minação de instituições humanas de grande escala e, especificamente, a erosão da crença em uma realidade de consenso racional. A atividade anômala foi documentada pela Fundação desde a sua criação e existem evidências de tal atividade que remonta aos primórdios da história registrada. No entanto, logo após o estabelecimento formal da Fundação, essa atividade aumentou drasticamente, e os primeiros modelos estatísticos sugeriram um ator coordenado por trás de uma quantidade significativa de anomalias documentadas. A presença de um agente causando esse fenômeno foi confirmada em 1953. A comunicação foi recebida do SCP-001 pela Fundação no início de 1954, demonstrando que o SCP-001 possuía sabedoria e inteligência suficientemente análogas aos humanos para permitir uma transferência significativa de informações. Os registros desta comunicação estão limitados à autorização de nível 5 no momento. Ao receber a comunicação de SCP-001, o projeto Serapis, mais tarde conhecido como SCP-2798, foi iniciado. Acredita-se que este projeto tem interferido significativamente na capacidade do SCP-001 de localizar e perceber a humanidade e a Terra durante sua vida, respondendo por um declínio acentuado na taxa de novos fenômenos anômalos e menos anomalias de natureza de alto impacto. Com a cessação de SCP-2798, SCP-001 conseguiu localizar e identificar adequadamente a população da Terra e retomou sua influência direta sobre a atividade anômala na Terra e arredores locais a partir de 2 de novembro de 2016. Isso tomou a forma de anomalias recém-documentadas, bem como o desaparecimento espontâneo e o reaparecimento fora da custódia da Fundação de fenômenos previamente contidos. Em novas iterações que foram alteradas para aparentemente causar maiores quantidades de dificuldade na contenção e maior impacto psicológico sobre o pessoal e os civis da Fundação. Uma lista em desenvolvimento de fenômenos alterados com designações SCP existentes está anexada a este arquivo. A natureza precisa do próprio SCP-001 é desconhecida neste momento. Fontes de informação disponíveis sugerem que SCP-001 está vivo, ocupa um plano de existência semelhante ou idêntico ao observável pela humanidade, exibe uma forma de inteligência organicamente semelhante à dos humanos ou adaptada para ser tal, e possui uma compreensão íntima da psicologia humana. O propósito por trás da manipulação da realidade local por SCP-001 não é discernível com as informações atuais. Nenhum meio agora é conhecido de interferir diretamente com SCP-001. Fim da comunicação.